A polícia procura este homem que é suspeito de abusar de 17 crianças e adolescentes. O nome dele, José Antônio da Silva. Dava aulas de futebol, catequese no Distrito Federal. O pedófilo se aproveitava da inocência dos menores. A maioria dos meninos entre 4 e 10 anos. Que iam até a casa desse homem depois das aulas para jogar videogame. De acordo com a polícia, ele também abusou dos sobrinhos e afilhados. Os parentes dessas vítimas, dessas crianças, eles criaram um grupo de mensagens, trocavam mensagens sobre o que havia acontecido com as famílias, com essas crianças. A polícia acredita que a família está dividida e José Antônio pode estar escondido na casa de parentes no Nordeste. Atenção, meu povo do Brasil, preste atenção nesse homem na reportagem. O paradeiro de José Antônio da Silva ainda é um mistério para a polícia. Buscas já foram feitas em vários endereços, mas até hoje o homem acusado de abusar de pelo menos 17 crianças nunca foi detido. Ele fazia uma brincadeira lúdica de seus assédios, de seus estupros. Ele fazia aquilo lá como se fosse uma brincadeira com as crianças. Fazia as crianças acreditarem que estavam brincando com ele. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. 17 casos foram confirmados, mas o número pode ser maior. Outros 3 abusos estão em investigação. São crianças, na maior parte meninos, que foram abusados durante a infância por um homem em quem confiavam. De acordo com a polícia, José Antônio já teria deixado o Distrito Federal. E essa fuga pode ter acontecido durante o mês de junho, já que nesse período, cerca de 10 diligências foram realizadas para tentar localizar o pedófilo, mas ele nunca foi encontrado. Segundo as hipóteses levantadas pelos investigadores, José Antônio poderia estar em cidades do Nordeste, região onde ele tem familiares, ou até mesmo em locais próximos da fronteira entre o Brasil e outros países, o que facilitaria ainda mais a fuga dele. A família do acusado estaria dividida. Parte acredita nos crimes e quer a punição. A outra parte protege José Antônio e até, segundo as investigações, teria facilitado essa fuga. José Antônio tem 47 anos, é separado e sobrevive de bicos. Dava aulas de futebol e de catequese para as vítimas que tinham entre 4 e 10 anos de idade na época dos abusos. Os 3 casos mais recentes sob investigação teriam acontecido nos últimos 2 anos. Estão em fase de depoimentos. A mãe de uma das vítimas fez a denúncia. Essa senhora nos procurou via conselho tutelar, foi ouvida e disse que aconteceu o seguinte: que há 2 anos atrás, quando o filho dela tinha 9 anos, ele fazia a catequese junto com o professor José Antônio da Silva, que é o acusado, e de repente essa criança parou, fugiu da catequese e não quis ir mais. Segundo a mãe, foi quando ela ouviu a palavra pedofilia. E agora essa criança está passando por um estágio de automutilação, depressão. Então, nós também desconfiamos que ela seja uma das vítimas. O caso foi divulgado em julho e de lá para cá, José Antônio é considerado foragido. Um mandado de prisão já foi emitido e na época conversamos com uma conhecida. Ela não quis mostrar o rosto, mas conta que o comportamento de José Antônio era muito estranho. Ele estava sempre só com meninos, parecia que ele não trabalhava, era dia e noite, e costumava subir com meninos pro apartamento dele. E eu sentia que aquela relação deles era muito íntima, entre um adulto e crianças. Foram 20 anos agindo em silêncio. Durante 2 décadas, José Antônio conseguiu abusar de crianças e não ser descoberto. Só que a história dele, a história dos estupros, começou a ser conhecida durante uma reunião de família. Algo que na família do José Antônio acontecia com muita frequência. A última que teve a confusão ainda foi esse ano. E aconteceu no momento em que ele tentou colocar o filho de um sobrinho no colo. O sobrinho teve uma reação inesperada, algo que a família não contava. Ele tomou a criança e disse que o tio não faria com o garoto o mesmo que teria acontecido com ele. Os familiares acharam aquilo muito estranho e durante a confusão esse sobrinho chegou a dizer: durante muito tempo você abusou de mim e eu não contei nada. A partir dali a família se dividiu.
Foi criado um grupo em uma rede social e nesse grupo os sobrinhos começaram a denunciar. Aqueles que foram abusados por José Antônio contaram o que tinha acontecido. Os familiares então ficaram assustados. Os sobrinhos decidiram juntos procurar a delegacia e registrar a queixa contra o tio. Para se ter ideia, de uma única vez, 13 pessoas procuraram a delegacia. Uma delas, uma enteada. Uma criança, uma mulher, hoje mulher, na época uma criança, que ele colocava no colo e dizia cuidar como filha. Mas como durante tanto tempo esse homem teria conseguido abusar de tantas crianças sem chamar a atenção? Segundo as investigações, José Antônio costumava escolher entre os alvos crianças próximas, principalmente familiares. De acordo com a polícia, dos 17 casos confirmados, 7 são sobrinhos, outros 3 são afilhados. Ele era uma pessoa muito brincalhona, muito querida pelas crianças. E aí acabava que nessas festas familiares, ou se não em outras festas que ele ia, ele sempre estava em contato direto com as crianças. Em muitos desses momentos, ele chamava as crianças para brincar sozinho com ele, e nessas brincadeiras era onde acontecia os abusos sexuais. As outras vítimas eram alunas, todos meninos que buscavam a ajuda do professor para iniciar uma religião ou sonhavam em ser jogadores de futebol. E era exatamente nesse retorno para casa que o acusado conseguia colocar o plano dele em prática, conseguia abusar dessas crianças. Como? Ele dizia aos garotos que treinavam aqui que, como prêmio pelo bom desempenho durante as aulas, eles poderiam ter um finalzinho de tarde, início de noite, com jogos de videogame. E onde isso acontecia? Na casa do acusado, na casa do José Antônio. Ele tinha um quarto nos fundos do imóvel. Lá ele conseguia levar as crianças, os garotos. Enquanto uns jogavam videogame, ele conseguia abusar dos outros. E saía trocando. No momento em que uma criança sentava no videogame, ele conseguia levar outra para um canto da casa e cometia os abusos. E segundo o levantamento feito pela polícia, ele dizia a essas crianças para não contar o que aconteceria ali. Por quê? Porque os pais não acreditariam nessas histórias. A polícia acredita que o número de vítimas pode ser maior. Você reconhece este homem? Ele é foragido da justiça. Um outro detalhe durante a investigação também chamou a atenção. O relato de quem foi até a delegacia e confirmou ter sido vítima de estupro era muito parecido. José Antônio abusava das crianças até os 10 anos de idade, de 4 anos aos 10, e parava os abusos exatamente quando elas completavam 10 anos. A desculpa repassada para isso por uma das vítimas, que ouviu do próprio acusado, é de que, a partir dos 10 anos, a criança lembraria de tudo o que aconteceu. E o risco de José Antônio ser denunciado seria ainda maior. Por conta disso, ele acreditava que a criança abusada até os 10 anos não iria lembrar do que aconteceu. Quem tiver alguma informação, tanto no Distrito Federal ou em qualquer parte do Brasil, pode ligar 197, que é o disque denúncia de toda a Polícia Civil do Brasil, e dizer onde está José Antônio da Silva.